Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre a intimidade com Deus, que nós devemos ser mais íntimo de Jesus, que nós devemos ser mais íntimo de Deus. E como que a gente pode se tornar mais íntimo de Deus, né? Porque todos nós, de fato, sabemos que isso é algo bom. Todos nós gostamos de ser íntimo de alguém que nos agrada e que nós também possamos agradar aquela pessoa. E com Deus não é diferente. A intimidade com Deus, ela é muitas das vezes a gente saber que a gente pode descansar, porque sabemos quem está no controle, é poder viver em Jesus, é ser chamado amigo de Deus. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre a intimidade com Jesus. Tiago 2,23 diz assim: E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quem que não quer ser chamado amigo de Deus? Poder dizer que a gente é amigo daquele que criou todas as coisas, daquele que está acima de tudo, daquele que é dono do ouro e da prata. Todos nós queremos ser amigo de Deus, queremos ser mais íntimo de Jesus. E muitas das vezes a gente não sabe como fazer isso, a gente escuta, né? Não, a gente precisa ser mais íntimo, você precisa buscar intimidade com Jesus, porque é só através da intimidade com Jesus que você consegue alcançar as coisas. E a gente está sempre nessa constância, nessa busca de ser mais íntimo de Jesus. Mas primeiro nós temos que entender uma coisa, que Deus, ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como então ter intimidade com Deus? E a resposta é muito simples. Eu vou dar um exemplo de um pai com um filho. Imagine que numa família tem o pai e ele tem a sua esposa e mais 5 filhos. E aqui nós temos o pai e temos 5 filhos. Quem que mais vai ter intimidade com o pai? Aquele que passar mais tempo ao lado dele. Intimidade nada mais é do que passar tempo junto, é você ser íntimo, é você ter prazer na companhia, é você se alegrar junto, é você viver junto, é você se tornar tão próximo que não há mais barreira, não há mais aquele algo que separa, e sim é algo junto. Por isso que no casamento, casais que não são íntimos, muitas das vezes têm sérios problemas, porque tem a dificuldade de viver junto, em viver, passar tempo junto, gastar tempo um com o outro. Mas então, como passar mais tempo com Deus? A gente entendeu que, lembra, dos 5 filhos, quem tem mais intimidade com o pai? Porque um pai, ele ama igual todos os seus filhos, né? Isso assumindo que seja um pai responsável, né? Um pai temente a Deus, ele ama os 5 filhos, mas mais íntimo dele é aquele que passar mais tempo com ele. Então, como que passo mais tempo com Deus? Como é que eu posso passar mais tempo, gastar o meu tempo com Jesus? Tem uma frase que eu não sei quem escreveu, que ela fala assim: eu não oro 1 hora direta, mas eu não passo 1 hora sem falar com Deus. E é uma frase que resume basicamente o que a gente precisa. A gente precisa, a todo momento, estar falando com Deus. Ah, mas então eu preciso estar a todo momento ajoelhado no meu quarto? Não. Não e não necessariamente. Claro, é importante o tempo exclusivo a Deus. Mas quando você está dirigindo, você está ali meditando, pensando nos salmos, pensando nas promessas de Deus. Quando você está cozinhando, quando você está no trabalho, quando você vai atravessar uma rua, você está sempre com o Senhor à memória, está sempre meditando, está sempre pensando, sempre trazendo, sempre conversando com Ele. Quando você vai tomar uma decisão, como por exemplo, algo que você precisa decidir ali naquela hora que não pode adiar, você vai orar a Deus ali, Senhor, o que que eu faço? Ou então, quando alguém te dá uma fechada no trânsito, ou alguém te faz algum mal, aí na hora você fala, Senhor, me dá paciência. Então, assim, são situações do dia a dia que fazem com que a gente possa ter intimidade com o Senhor. Porque nem sempre vai ser no joelho, no quarto, sabe? Nem sempre vai ser apenas nesse momento. Esse momento é muito importante, mas vai além disso, vai muito além. Vai
se trata de um estilo de vida com o Senhor, é trazer o Senhor para perto. É na hora que você está com a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, você está lá, Senhor, obrigado por esse momento. Na hora que você vai almoçar, Senhor, obrigado pelo alimento. E tá sempre trazendo a memória, não esquecendo o Senhor e lembrando só quando você vai no culto no domingo, mas durante toda a semana, toda hora, trazendo Jesus para dentro, trazendo Jesus para a vida pessoal. E isso que eu tô falando é bíblico, porque Pedro, quando ele teve a visão que o evangelho precisava ser pregado para o gentil, ele não estava ali de joelho orando, ele estava fazendo o almoço. E enquanto ele fazia o almoço, Deus deu a Pedro uma visão, né, que é aquela visão que Deus fala para ele, Pedro, não diga que é impuro que eu purifiquei. Que Deus estava falando para ele ir pregar o evangelho pro gentil, que os gentios precisavam receber o evangelho. Então, não é só quando a gente está de joelho dobrado, é no dia a dia, nas decisões, na hora de você procurar uma vaga no estacionamento, Senhor, prepara uma vaga para mim, e tá sempre trazendo a memória, ou então quando você tem algum momento feliz, Senhor, obrigado, Jesus, por esse momento. Quando você chega em casa e agradece porque nada te aconteceu, pelos livramentos, tudo isso vai gerando intimidade, você está passando um tempo com o Senhor. Então a gente entende que para ter intimidade nós precisamos falar dele, então você vai falar de Jesus para alguém, você vai escutar ele, você vai ouvir pregações, você vai escutar louvores, você vai escutar os seus pastores falando, você vai escutar sobre Jesus e também o principal, você vai falar com ele. É você e Jesus no dia a dia, em cada situação, em cada hora, em cada momento. Seja grato, seja reconhecedor daquilo que Deus fez na sua vida e que Deus faz no dia a dia. A gente nem sempre precisa só reconhecer coisas grandes, tipo, Senhor, obrigado pela casa, obrigado pelo carro. Amém, isso é importante, mas vai além disso, é no dia a dia, é nas pequenas coisas, é numa vaga que você não estava achando e você orou e Deus te mostrou, ou então quando você está num momento feliz, você agradece a Deus, você traz a memória, você fica ali sempre conversando e o Senhor está sempre presente. Então quanto mais você vai fazendo isso, mais íntimo você vai ficando do Senhor. Claro que também separando um tempo exclusivo para Deus. Né? Assim como é importante o dia a dia, o tempo exclusivo também é importante. São as duas coisas que caminham junto. Nem é só tempo exclusivo e nem nenhum tempo exclusivo só no dia a dia. São as duas coisas, tempo exclusivo e o dia a dia. Né? O tempo exclusivo ali vai ser onde você vai ir mais fundo, ir mais profundo. Você vai ler uma palavra, você vai orar no secreto com Deus ali, tirar alguns minutos do seu tempo exclusivo para aquilo, vai desligar tudo, né? E ali você vai se conectar com o Senhor mais profundo, no mais intenso, por assim dizer. E durante o seu dia você vai conversando com Jesus, vai falando de Jesus e ouvindo de Jesus. Isso vai fazer com que você se torne mais íntimo, porque você vai estar mais próximo, passando mais tempo, estando junto, estando ao lado. E é isso que Deus pediu a Abraão. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, anda comigo. Anda comigo. Deus pede para Abraão que ele ande com ele. E é isso na nossa vida. O Senhor nos chama para andar com ele, para sermos amigos dele. Somos servos, somos filhos, mas também somos amigos de Deus. Deus te abençoe.